Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom dia. Em nome da Abrapsa, eu agradeço aí a participação de vocês, né, nesse nosso bate-papo. É, à medida que vocês tiverem dúvidas, querem colocar algum case, né, para o nosso pessoal, só levantar a mão que a gente vai liberar o microfone, tá bom? Então, temos aí o Caio, né, o Mário e o João, que vão fazer a apresentação. Essa modalidade do webinar tivemos já o ano passado, mas a gente vai focar fundamentalmente em casos práticos, né? Acredito também que vocês já estejam aplicando a nova legislação, então sintam-se à vontade em estar participando, estar perguntando, tá bom? Bom, pessoal, fiquem à vontade. Bom, bom dia a todos. Hoje a apresentação vai ser um pouquinho diferente daquela que a gente teve da outra vez, tá? Nós vamos passar aí alguns pontos que vocês têm que como é que se fala? Prestar bastante atenção quando estiverem fazendo os cálculos, tá certo? Cada cálculo é um cálculo, tá? Cada cálculo não, né? Cada estudo agora é um estudo. Eu escutei uma frase recente que eu gostei bastante, né? Que a partir de 2024, transfer pricing não é mais uma ciência exata, tá? Transfer pricing agora é um estudo. E como todo estudo, a gente pode ter várias interpretações para o mesmo ponto, nós podemos ter várias versões de um mesmo estudo, sem dizer que um está errado ou que está é certo. Tá? O que vai depender é o nosso poder de descrever e de detalhar aquilo que nós fizemos, tá? O porquê nós fizemos, como nós fizemos, de que jeito nós fizemos, para que isso fique gravado e que amanhã, depois, quando a gente precise disso, a gente consiga entender o que foi feito. Tá bom? Mário, João, quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Daqui a pouco eu vou compartilhar aqui a tela. E aí a gente começa a nossa brincadeira. Bom, só fazer uma breve introdução aqui também, Caio. Acho que alguns aqui já participaram de outros eventos também, já conhecem um pouco a gente, mas eu sou João Soares, eu sou responsável pela área de preço de transferência na IRCO. A gente está fazendo como se fosse uma série, né, de bate-papos, justamente para trazer para vocês um pouco mais da nova legislação. É um ponto muito novo, não só para vocês, como também para a gente, né? A gente, no passado, também já tivemos experiências com a metodologia, né? Muitos de nós foram para fora para estudar um pouco, mas a gente sabe que a legislação brasileira ela tem as suas nuances, né? E isso a gente vem vendo bastante, e é justamente essa proposta dessas discussões colocar aí em face o que o fisco traz para a gente aqui no Brasil, com relação ao que o exterior costuma praticar pelas regras da OCDE. E, óbvio, a gente não vai conseguir aqui esmiuçar tudo que a gente tem da legislação, a gente está falando aí de mais de 700 páginas de guideline da OCDE, mais cerca aí de 80 páginas da nossa legislação, fora todas as outras discussões que a gente vem tendo, né? Mas o intuito aqui, eu acho que é muito trazer para vocês o que a gente está vendo. Eu diria que melhores práticas para que a gente faça isso. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande para todos os contribuintes fazerem essa nova metodologia dentro de casa. O estudo, ele é, como o Caio comentou, ele é muito mais, como eu posso dizer, caso a caso, né? A gente não tem uma ciência exata como eram os métodos antigos da nossa legislação, simplesmente para falar, olha, vamos usar o método PIC e esse é o cálculo matemático para chegar na solução. Então, o intuito aqui é trazer aí alguns cases, né? O que a gente vem vendo em discussões também com os nossos clientes, para que vocês tenham uma vivência um pouco maior do que essa nova realidade.
Ok, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Mário Bastos, responsável pela transferência na B2 Finance, corroborando aí com meu amigo Caio, meu amigo João. Nós estamos aí nessa luta, eu diria que é uma luta, né? Estamos estudando todos os dias o tema. Cada dia a gente descobre algo novo, né? Então, confesso para vocês que com certeza não teremos respostas para tudo, né? Não sabemos de tudo, mas posso falar com certeza, sabemos o que não deve ser feito, né? Porque já vimos muitos casos, nesse pouco tempo de legislação, muita coisa absurda. Então, a gente pode orientar vocês, falar aquilo que vocês não devem fazer, com certeza. Agora, o que deve ser feito e como deve ser feito, todas as respostas não teremos. Mas sabe que nós estamos empenhados, isso, como o João falou, estamos estudando, estamos aprendendo também, né? Um fato, estamos aprendendo porque cada empresa é um organismo vivo, cada empresa apresenta um cenário diferente, uma operação diferente. Já era complicado no cálculo de transferência anterior, que era exato. Agora, quem tem que documentar, a gente tem que relatar os fatos e dar embasamento no resultado que vamos chegar, ficou um pouco mais complexo. Até porque, como o Caio observou, não é exato, né? É subjetivo, é um estudo, como fosse uma tese. Então, temos que defender a nossa tese. E para defender essa tese, a gente tem que estar muito bem documentado. Ok? Podemos começar, então? Sim. Está todo mundo vendo minha tela? Sim. Pergunta que mais se ouve dos últimos tempos. Gente, Sim. a apresentação que a gente fez, tá? Ela tá bem, vamos dizer assim, tá bem resumida, tá? Eu não fiz uma apresentação muito sisuda, porque eu acho que não é bem esse o objetivo maior aqui da gente, tá bom? Então, por favor, a legislação é nova, tá certo? Vamos começar ela bem, né? E vamos começar também uma coisa que a minha filha sempre falou para mim, né? A gente tem que aprender se divertindo, tá? Então, portanto, eu tentei fazer dessa forma, tá? Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que começar a falar, tá certo? Vamos falar de conceitos iniciais, tá certo? Isso daqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, isso é Star Wars, tá? É o Yoda. Isso é Star Wars, tá? Então, que a força esteja com vocês para aprender, tá? E isto daqui é Star Trek. Por favor, não confundam, tá? Os nerds e geeks ficam bravos quando confundem Star Wars com Star Trek, tá bom? Então, aprendido isso, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que falar, tá? A gente tem que desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu. A legislação nova de transfer pricing, ela não tem nada a ver com a legislação antiga. Embora alguns nomes de métodos sejam iguais, tá? A gente não tem mais nada a ver com a legislação antiga. É uma legislação nova, é um conceito novo. É um conceito, inclusive, que nós não temos muito bem fundamentado aqui no Brasil, tá? Que é o conceito de um estudo subjetivo. Tá? As coisas agora, os conceitos agora, eles não estão mais escritos e detalhados na legislação. Nós temos uma coisa chamada guideline da OCDE. Esse guideline da OCDE, ele simplesmente orienta o que nós temos que fazer. Ele não está escrito, você vai fazer isso. Ele vai falar simplesmente, olha, o melhor caminho é ir por esse lado. Tá? O melhor caminho possível é o caminho do chamado arm's length, que é o quê? É as operações serem comparáveis entre si, porque elas têm as mesmas características e as mesmas funções. Ora, mas eu não tenho operações desse nível, então vamos tentar chegar ao consenso mais próximo, tá?
E quando a gente fala na nova legislação, quando a gente olha, hoje eu estou falando em operações delineadas, eu estou falando naquela coisa que a gente sempre bateu o pé, né? Quando a gente falava em transfer pricing antigamente, a maior diferença que nós tínhamos do resto do mundo, que era o basket approach, que era falar, olha, esses produtos aqui, eles são iguais, eu devo tratá-los como iguais. E a nossa legislação anterior falava assim, não, é produto a produto. Eu vou fazer produto a produto. Eu vou fazer uma arruela é uma arruela, um parafuso é um parafuso. Se eu tiver 10 tipos de parafuso, embora sejam usados para fazer o mesmo produto acabado, eu vou fazer o cálculo de 10 parafusos diferentes. Hoje em dia, nós estamos falando em delineamento de operações. Antigamente, eu tinha importações e exportações. Hoje, eu estou falando que eu tenho uma empresa, eu tenho operações da empresa. O que me importa é o resultado final da empresa, é se a minha empresa está operando dentro das chamadas margens de mercado. Eu não quero mais saber importação e exportação, virou uma coisa só. Eu não tenho mais margens fixas. Eu tenho pesquisa de margens no mercado. Eu tenho que identificar aonde a minha empresa se encaixa para que eu possa ir no mercado, encontrar empresas semelhantes, empresas comparáveis, tá? Para poder fazer essa pesquisa, para poder falar que a minha empresa, a empresa que eu estou trabalhando, a empresa para a qual eu estou fazendo o cálculo de transfer pricing, ela está dentro daquela margem de mercado. Eu não vou mais falar em preço parâmetro e em preço praticado. Esquece isso. Eu vou falar agora numa coisa interessantíssima, para quem não gosta de matemática, aprendam a gostar. Eu vou falar em mediana e em quartis. Eu não tenho mais um preço parâmetro fixo. Eu vou ter uma banda para poder verificar se a minha empresa se encontra dentro dessa banda. Então, é um estudo muito mais subjetivo, tá? Antigamente, nós tínhamos fórmulas matemáticas, que eu pegava números, pegava notas fiscais, pegava DIs, pegava saldos, tá? Colocava numa fórmula matemática isso e chegava em dois resultados, preço parâmetro e preço praticado. Tá? Hoje em dia, eu preciso fazer um entendimento subjetivo do que está acontecendo com a empresa. Não adianta mais eu pegar a nota fiscal, não adianta mais eu pegar DI, não adianta mais eu pegar saldos. Eu tenho que entrar na empresa e entender como é que a empresa funciona. Eu vou ter que descobrir os mínimos detalhes daquela empresa. Eu vou ter que entender como é que aquela empresa opera, por que que ela opera daquele jeito, como que ela faz a operação dela, de que grupo que ela faz parte. Tá? Nós vamos ter que aprender a mexer com, que é mais antigo, tá? Com o flow. Eu vou ter que fazer fluxo da empresa. Eu vou ter que fazer o fluxo da vinculação daquela empresa. Então, isso agora se torna muito mais um estudo. Tá? Isso agora deixa de ser um cálculo, uma fórmula matemática, para ser um estudo. Eu vou ter que entender a empresa como um todo. Não vai dar mais para a gente simplesmente pegar os dados, colocar num sistema e sair um resultado e o resultado é esse. Não. Agora eu vou ter que sentar com as pessoas da empresa, vou ter que entender como a empresa funciona, tá? Para poder chegar num estudo realmente condizente. Eu e o Mário tivemos uma experiência há um tempo atrás de conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para a gente: a minha empresa ela só tem uma operação, que é a operação a gente só compra
peças de uma empresa terceira para fazer manutenção das nossas máquinas. Ah, legal, então você não tem transfer pricing. Só que aí, conversando com a pessoa, nós descobrimos que as peças que eles compram vêm de um contrato de exclusividade. Eles têm empréstimos com a vinculada. As manutenções que eles fazem, em alguns momentos, são feitas em paraísos fiscais. Então, isso foi numa conversa na hora do almoço. Então, a gente vai ter que sentar com o pessoal da empresa e descobrir detalhadamente como que a empresa funciona. Tá? Marião, João, fiquem à vontade. Eu vou passar para o próximo ponto. Acho que é um ponto bem bacana aí, Caio, que você colocou a questão da subjetividade, né? A gente tem falado muito sobre ser subjetivos, e isso talvez traga para a gente também uma visão muito depreciativa da nova legislação, e não é bem o fato, né? A gente consegue fazer um cruzamento muito bacana entre subjetivo e força econômica, né? Eu vejo isso como um grande benefício da nova legislação, que antes a gente tinha aquelas margens estanques, né? Como o Caio colocou aqui, margens fixas versus pesquisa de mercado. Tudo bem que a gente está falando de algo subjetivo, onde a gente vai ter que buscar em bases de dados públicas informações. Essas informações aqui no Brasil, elas não são muito bem disseminadas. A gente vai ter que recorrer a outros mercados, outras regiões, mas imagina só, a gente tem uma operação aqui no Brasil, isso falando de um cliente mesmo, né? Ele atende basicamente uma grande montadora, ele produz bomba de água, bomba de gasolina, e essa grande montadora ela acaba controlando o breakdown, né, de custos desse meu cliente, de forma a trazer para ele, olha, esse ano você vai ter um aumento máximo de 0,8% na sua lucratividade. E quando você vai ver nos aspectos da legislação anterior, a gente tinha ali para ele um mínimo de margem fixa de 20%, se a gente fosse aplicar um PRL. Se a gente fosse para um PIC, pegando um comparativo, eles tinham muitos problemas com a vinculada no exterior para disponibilizar informação para o Brasil. Então, a gente também não conseguia aplicar o método para eles por conta disso. E o custo, o CPL, pior ainda, né? O exterior ele acaba não abrindo o custo para o Brasil, isso estratégias. E o que acontecia? O Brasil ficava com ajuste. E, de fato, isso não é um estudo justo, não é fair para a empresa brasileira que ela tenha que arcar com uma lucratividade mínima, sendo que o mercado como um todo não opera dessa forma. Isso é algo que a nova legislação ela vai trazer para a gente de uma forma muito mais homogênea, de uma forma muito mais palatável para as companhias. Porque elas vão olhar o aspecto e muitas outras vão ter operações muito similares. Eu vou ter essa empresa que fabrica bomba, eu sei que ela não é exatamente igual a uma empresa, por exemplo, que fabrica um filtro, mas, no final das contas, a gente está falando de empresas que fornecem peças para as montadoras, né? Então, em algum nível, a gente consegue trazer comparabilidade para essas empresas. Isso é muito importante. Então, a gente não vai estar mais tratando ali de produto a produto, como o Caio falou. A gente vai estar tratando de transação. A transação de importação, a transação de exportação, a transação de mútuo, e várias outras que a nova legislação trouxe também, né? Quando a gente está falando de metodologia anterior e metodologia nova, antes a gente basicamente observava empréstimos, importações, exportações, basicamente commodities, mas era muito assim superficial, né? Nossa legislação anterior ela foi criada para produtos, basicamente, produtos e serviços ali. E a nova legislação, a gente vai estar falando de tangíveis, intangíveis, mútuo, e qualquer tipo de transação, até mesmo aquelas transações que você não conhece como uma transação financeira, a exemplo
eu vou emprestar não, né? Vou fornecer uma planilha que ajuda o exterior com tal e tal resolução de problema. Estou cobrando a minha vinculada por essa planilha? Não, não estou. Então, o Brasil está sendo lesado de alguma forma por isso. Tudo isso, minimamente, a gente precisa documentar no nosso estudo, né? Esse estudo que vai ser refletido aí no local file, para que a gente demonstre todos os tipos de operações. E isso a gente não via na legislação anterior, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos, embora subjetivo, maçante, né? A gente tem discutido bastante isso aqui. A gente virou praticamente universitário agora de novo, né? Cada cliente nosso é um TCC que a gente prepara. A gente precisa especificamente detalhar todo o escopo de trabalho daquele cliente, como que ele funciona, quais tipos de operações que ele tem. Para vocês terem uma noção, dependendo do nível da coisa, a gente precisa especificar o produto, como ele é operacionalizado dentro da empresa. Eu tenho um cliente aqui que ele trabalha com extração de metais. E a gente, inclusive, tem colocado na nossa documentação qual que é a formulação química do metal que a gente está trabalhando, para vocês terem uma ideia do nível de detalhe que a gente vai. Por quê? A gente pode estar falando de um metal X com pureza de 99% e um metal Y com pureza de 73%. Embora sejam metais, você olhando para eles sejam idênticos, a formulação deles muda totalmente a figura dessa empresa. E a gente está falando, como o Caio comentou, do Basket Approach, né, que a gente tem essa finalidade hoje, a gente pode definir o que são produtos iguais, o que são operações iguais. Mas a gente precisa tomar muito cuidado no momento de definir essa igualdade, né? Eu preciso falar que é igual por X e Y motivos. Não é simplesmente, olha, aparentemente as duas são iguais, eu vou tratar as duas no mesmo estudo. Não, a gente tem que fazer um estudo muito mais aprofundado e trazer fundamentos para essa igualdade, né? Corroborando aí com o João, quando a gente fala de estudo, o brasileiro, sabemos, tem uma tendência para o caminho mais fácil, né? Então, quando a gente fala a questão de análise, já vi casos e vamos partir para o NCM. Por favor, não façam isso, né? O NCM, ele engloba um grupo de produtos muito amplo, e chegando no nível de detalhe que ele comparou aí de metais, se a gente pegar os metais com essas variações, o NCM vai ser o mesmo. É a mesma coisa de pegar um NCM de computadores. Um mouse e um servidor é o mesmo NCM. Se a gente pega um exemplo clássico, vitamina C, ácido acetilsalicílico, né? Você é o mesmo NCM, só que em concentrações diferentes, tem finalidades diferentes, aplicações diferentes. E é o mesmo produto. É vitamina C. Só que se você fracioná-lo, só apenas fracioná-lo, não adicionar nada, você vai ter finalidades e aplicações distintas, né? Então, a gente pega, por exemplo, mas eu só fraciono o meu produto com água. Tem que entender isso, porque a água é um reagente universal. Ele pode simplesmente diluir um produto, mas se eu não conheço a composição química, ele vai virar um reagente. Aí eu vou ter um óxido e um peróxido. Então, temos que voltar como o João falou, ao nosso tempo acadêmico e entender tudo o que acontece. Se eu só adiciono água, ele só fracionou? Não sei. Eu preciso entender qual foi a reação química que aconteceu. É só o NCM? Não vai atender. Então, todo o estudo de prestação de ciência hoje, ele vai nesse nível de detalhe. É chato? É complicado? É trabalhoso? Mas é necessário para ter um bom resultado. Temos que entender em detalhes o que a empresa faz, o porquê faz, como faz e aonde se aplica. E tudo isso vai para a documentação. Vamos dando sequência, então. Tá? O próximo ponto a gente tem que, né, como sabiamente disse nosso professor Yoda,
né? Nomeado deve seu medo antes de bani-lo. Nós temos que entender como é que a empresa funciona. Nós temos que saber como é que a empresa é. Então, primeira coisa que a gente vai sentar para fazer, a gente vai sentar com o nosso caderninho, com a nossa planilha, e aí cada um vai ter que ter o seu meio para fazer isso, cada um vai ter que entender como é o jeito melhor para fazer isso, tá? Primeira coisa, identificar os negócios da empresa, um por um, todos. Qualquer operação que envolva o envio ou recebimento de valores para o exterior entre pessoas vinculadas devem fazer parte dessa lista. Como o João comentou, se eu faço uma planilha, se eu preencho uma planilha que eu envio para o exterior, eu tenho que entender como que esta planilha afeta o resultado da empresa. É detalhista, gente. É ir buscar o menor dos detalhes, tá? Uma vez identificado todos os produtos, tudo que a empresa faz, a gente agrupa as atividades em grupos. Atividades iguais, mesmo grupo, mas vamos ser detalhistas, tá? A gente teve um caso recente que eu não sabia que nós podíamos separar sapato da forma que deveria ser separado. Porque, para mim, sapato seria, no máximo, 3 divisões. Sapato de homem, sapato de mulher e sapato de criança. Mas aí você tem, né? Sapato de homem é sapato de homem, não tem o que falar, tá? A mulherada pode ficar brava comigo, tá? Mas sapato de mulher, gente, é uma coisa de louco. Porque separem sapato, sandália, chinelo, salto alto, salto médio, salto agulha, salto não sei das quantas. É uma classificação gigantesca de tipos de sapato. Então, isso daí, como é que eu separo isso? Tá? Como é que eu faço essa separação? É por custo de produção? É por tipo de sapato? Então, tudo isso a gente tem que entender com a empresa. Ninguém melhor do que quem trabalha com isso para dizer para a gente como que é feita esta separação. Tá? Como é que eles classificam isso? Como o Mário comentou, mas sapato é um NCM só. Sim, só que o grupo do sapato, o detalhe do sapato, tá? Tudo isso vai classificá-lo de uma forma diferente. Tá? A diferença entre chinelo e sandália. Pô, chinelo e sandália, a diferença é uma tira. Só que tem diferença. Então, a gente tem que ser, nesse caso, extremamente detalhista. Por quê? Porque se a gente classificar tudo junto, isso pode vir a ser questionado. Quanto mais detalhista nós formos, menor o risco de questionamento. Tá? Revise essas informações que você buscou. Tá? Busque subsídio para cada uma das informações. Tenham em mente que uma mesma informação dentro de várias unidades da empresa, de vários setores da empresa, é visto de forma diferente. Vou dar um exemplo clássico aqui, tá certo? Por exemplo, quem faz lei do bem? Tá? Quem faz lei do bem, se a pessoa que fez lá o detalhamento da lei do bem, ela disse que aquele processo, que a empresa aqui no Brasil, ela faz um processo fantástico, que muda as características do jogo, que acontece, que não sei o quê. Para quê? Para justificar a lei do bem. Agora, quando eu pergunto para a pessoa que está lá na linha de produção, que está fazendo o produto, ele me responde assim: não, isso daqui é feito assim no mundo inteiro, a gente não pode mudar um parafuso de lugar. Aí eu vou colocar no meu relatório que aquilo ali não tem
não tem nenhuma alteração, não tem nada na empresa. E isso vai contradizer a lei do bem. Se por um acaso o fiscal da lei do bem for amigo do fiscal de transfer pricing e os dois cruzarem a informação, vai ter incompatibilidade de informações. Isso pode dar um pepino gigantesco para a empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Duas fontes de informações diferentes podem trazer resultados diferentes. E a gente tem que estar ciente de todas essas informações. Tá? Tenha sempre um revisor do que você fez. Tá? Se o revisor não entendeu o que você escreveu, que você detalhou, muito provavelmente daqui a 3 ou 4 anos, em caso de fiscalização, o fiscal também não vai entender o que você falou. E aí vai ser outro pepino. Então, escreva os seus relatos, escreva os seus detalhamentos de uma forma clara, de uma forma simples, porque isso vai ser usado no futuro. Tá? Quando a gente fala em delineamento de operações, tá? Significa entender o que a empresa faz, como ela faz, por que ela faz e quanto que ela ganha por isso. Tá? Não existe fórmula mágica. Tá? É sentar na frente de quem te contratou, perguntar como que a empresa funciona, o que é ir buscar quem faz o que ele falou. Tá? Quem cuida de empréstimos é o fulano. Beleza, então eu vou entrevistar fulano. Quem faz royalties é o ciclano. Eu vou lá atrás da pessoa e vou falar com ela. Tá? É trabalho de consultoria, não é mais cálculo. Eu não posso assumir que uma única pessoa saiba tudo de dentro da empresa. Eu vou ter que conversar com cada uma das pessoas que me forem indicadas para que eu possa realmente entender como é que a empresa funciona. Tá? Caio, Oi, pode falar. Subiu aí uma mensagem, eu acabei não conseguindo ver o nome da pessoa, mas colocou a informação, tem que preparar um dossiê. Eu acho perfeita essa palavra. A gente tem um termo um pouco mais técnico para isso, que no final das contas vai virar o local file que a gente tem, mas até complementando aí o que o Caio está colocando, a intenção desse nosso bate-papo aqui é justamente trazer casos práticos para vocês, mas também mostrar de forma geral como que a coisa vai funcionar. E o delineamento da operação, a gente pode tratar aí como um dos pilares do estudo de preço de transferência no novo modelo. A gente vai estar falando basicamente de 4 pilares. O primeiro, o delineamento da operação. O segundo, a análise funcional da empresa. O terceiro, o benchmark. E, por último, a preparação desse dossiê, como foi comentado, que é o nosso local file. É o que a gente obrigatoriamente vai precisar entregar para o fisco brasileiro, sempre no ano seguinte, né, 3 meses após a entrega da ECF. Mas, no final das contas, o que a gente vai precisar fazer? Desenvolver o estudo e entregar para o fisco. Um grande ponto, a gente vai mencionar isso um pouquinho mais para frente, mas existiam algumas formas de você não preparar o estudo antigamente, e hoje você corre um risco muito grande. Então, é bem legal a gente ter esses 4 pilares em mente para que a gente entenda como que o trabalho vai ser desenvolvido. Estamos nesse primeiro pilar. Esse primeiro pilar mostra para a gente o raio-x da empresa. Né? De forma bem sucinta, é o que ele vai fazer para a gente. Um raio-x da empresa. Todas as operações que a gente encontrar. Pode tocar aí, Caio. E o mais importante desse trabalho, tá? Até então, a gente se focava nas empresas vinculadas. O nosso foco até então do trabalho era saber qual era a empresa que era vinculada àquela empresa a qual estava prestando serviço. Agora, nós temos um contraponto
que é o seguinte: eu preciso também provar que a empresa comparável não é vinculada. Tá? Agora, o fato da empresa não ser vinculada é tão importante quanto o fato da empresa ser vinculada. Eu tenho que demonstrar tudo detalhadamente para que fique claro do estudo que eu fiz, por que eu considerei a empresa A, no caso, como não vinculada e por que eu considerei a empresa B como vinculada. Não é simplesmente agora falar, a empresa B é vinculada, a empresa A não é vinculada. Acabou esse tempo. Agora nós temos que demonstrar os dois. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar a respeito disso. Tá? Mas... Caio, um ponto bom aí também, até fazendo mais um paralelo com a legislação anterior. Você tinha a possibilidade antes, exemplo, né, na legislação, quando você ia aplicar o método PRL, você considerava apenas vendas para terceiros, seja no mercado local ou no mercado externo. E aqui no Brasil, a gente tinha muito esse conceito de que o CNPJ é diferente, são companhias diferentes. E isso que o Caio colocou agora é muito importante, porque se eu estou falando, por exemplo, no conceito de grupo, né, eu não posso falar que a empresa produtora que tem um CNPJ X e é uma matriz, e a empresa Y que tem um outro CNPJ matriz, são empresas distintas, não são. Elas são empresas que fazem parte do mesmo grupo. Então, não, de forma alguma, eu vou poder considerar uma operação com essa. Isso acontecia muito na legislação anterior. Olha, estou fazendo o cálculo, eu importei, mas eu vendi para um terceiro, porque aqui dentro do Brasil não existe essa questão de empresas relacionadas nacionais, né? São CNPJs distintos. Quando eram o mesmo CNPJ, você ia ver CNPJ matriz e CNPJs filiais. Né? E todas as outras operações posteriores a isso eram tratadas como operações com terceiros. E não faz sentido algum. Né? Então, hoje a gente tem essa figura onde a gente tem que avaliar corretamente o grupo, né? Todas as operações do grupo. Exatamente. Para quem não lembra, né, lá da primeira série, né, para quem regularidade comigo, tá, gente? Primeira série, segunda série, teoria dos conjuntos, né? Pertence, não pertence. Gente, a gente vai começar a usar isso, tá? A gente vai começar a ter que ver essas teorias, tá? E para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá? Como que é esse relatório, tá? Isso daqui é um relatório simples, tá? Quando a gente começa a introdução, trabalho, limitações, né? Que a gente tem que fazer muito isso, identificar as áreas do negócio, identificação das estratégias do negócio, análise do desempenho econômico-financeiro da empresa. Até então, me dá nota fiscal, acabou a história, morreu o assunto, não é? Identificação e análise dos ativos utilizados. Quando que a gente perguntava até então o que tinha que fazer? Né? A gente pedia o DRE para fazer Safe Harbor. Tá? Estrutura funcional, identificação dos responsáveis pelas áreas de gestão da empresa. Tudo isso passa a ser agora parte do estudo. Não é simplesmente um cálculo. Eu fiz um levantamento de que uma empresa de pequeno a médio porte, tá? A partir do momento que nós tivéssemos todas as informações, todos os XMLs disponíveis para a gente, numa faixa de 16 a 16 a 24 horas, quer dizer, de 1 a 3 dias, nós tínhamos o cálculo pronto e revisado. Tá? Hoje em dia, a gente fala alguma coisa em torno de 60 a 80 horas para fazer o estudo.
eu não tenho mais isso, 60, 80 horas, tá? Diga-se de passagem, tá? Não é tempo corrido, tá? Não é, 60 horas, uma semana e meia. Não. Isso daqui é 60 a 80 horas de sentar na frente do computador, pegar anotações que você fez de entrevistas, de tudo, e colocar isso de forma escrita. Porque a partir de agora, tudo que a empresa faz vai ser revisado. Não é Tá? só isso, né, Caio? Quando a gente fala também de comparáveis, quando a gente olha a nossa base de comparáveis, todas aquelas empresas que não fazem parte, que a gente filtrou no primeiro momento e estamos tirando da nossa base, ela tem que ser justificada porque ela não faz parte. Então, cada empresa, se eu cheguei no universo de comparáveis de 340 empresas, dessas 340 empresas, eu cheguei fiquei apenas com 40, as outras 300 tem que ser justificada uma a uma porque eu eliminei. Porque essa saiu, porque essa não tem, no caso do calçado que o Caio falou. Essa só trabalha com calçado masculino, não tem feminino, está eliminada. Essa só tem feminino, não tem masculino. Essa só tem, só fabrica salto, não fabrica o sapato completo. Vai eliminando e justificando. E toda essa eliminação vai para a documentação. Tudo é suporte. Tem uma pergunta aqui, Caio, que o pessoal fez. Fizeram aqui a respeito do CAP, né? Acho que é bacana a gente até já complementar aí, Mário, com o que você estava falando, né? Já respondendo a duas coisas ao mesmo tempo. A nova metodologia, ela tirou, né, a segregação entre importação e exportação. A gente já não tem mais distinção. A gente agora tem transações. Cada transação, ela pode receber qualquer um dos métodos. Porém, né, a gente tem uma hierarquia de métodos onde a gente sai do método PIC, passa pelo PRL, vai para o CPL, TNMM, né, que é eu acabo esquecendo dos termos aqui no Brasil, mas ok. Margem líquida. Margem bruta e margem líquida. E o Profit Split, né, que é a última possibilidade que a gente tem. Basicamente, a gente tem que passar por todos eles, seja na importação, seja na exportação, seja no mútuo, qualquer tipo de operação. A gente vai utilizar método a método, e da mesma forma que o Mário comentou sobre as empresas, de você ter que informar o porquê você descaracterizou aquela empresa, você também precisa descaracterizar o método. Então, vou testar o método PIC. Eu não posso utilizar o método PIC porque eu não tenho informações comparáveis dentro do país relacionadas a essa operação. Desculpa, no país é o PRL, mas eu não tenho operações com terceiros que eu consiga comparar a minha operação. Tá? Então, eu tenho que especificar exatamente por que estou descaracterizando isso. Isso a gente vê muito na documentação lá fora, porque, no final das contas, o que sempre se quer é chegar no método TNMM. Né? O que, para a gente aqui, vai ser um ponto bem contraditório, né? Dependendo do caso, porque muitos dos nossos clientes acabam, em algum momento, apurando prejuízo. E aí, como que você vai falar sobre margem de lucro, né? E isso é um dos pontos contraditórios aqui, gente, que a gente ouve muito lá do exterior. Não, a gente vai utilizar o que o grupo considera o método TNMM com margem de 5%. Número mágico. Isso acontece muito. E aí você vai falar o quê? Tá, vou aplicar o método TNM aqui no Brasil, sendo que você não tem margem de lucro? Como tá com prejuízo de menos 10 aqui? Pois como que você vai aplicar o método TNMM se você não tem lucro na sua operação? Né? Então, é bem sensível isso, inclusive para eles lá fora entenderem. Né? São pontos para a gente tomar bastante cuidado. E aqui no Brasil, a gente vai ter que tomar mais cuidado ainda por conta dessa descaracterização de método. Né? Então, é bem importante a gente ter isso em mente. Como a gente comentou, tá? É um estudo, tá? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a respeito disso, tá? Mas lembrem-se,
não existe mais CAP, PVEC, Safe Harbor, isso acabou. Tá? Os métodos agora que estão apresentados na legislação, eles são para importação e para exportação. E para todo tipo. E para todo o resto. Todo tipo. Acabou. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, para a gente não confundir, tá? E não ficar preso no passado, achando que 5% tá bom. 5% pode ser muito ou pode ser pouco. Depende do estudo. Tá? E outra coisa, a gente não tem mais opção de escolher o método, como o João falou. A gente tem que passar por descaracterizar o método. O físico colocou uma sequência. Se o PIC se aplica, vai ser o PIC. Deu um maior ajuste, o método lucro ia ser mais vantajoso. Poderia ser, pode ser. Mas se o PIC se aplica, é o PIC. Exatamente. E esse é o ponto que a gente... bom, pessoal, até um ponto importante da gente colocar aqui. Não temos certeza, isso é um fato, ninguém tem, pode ser do maior ao menor, ninguém tem a certeza de como será uma fiscalização da Receita, tá? Esse é um ponto que a gente vem discutindo, a gente divaga bastante sobre isso, mas ninguém tem certeza de como que vai ser uma fiscalização. Como a gente está falando, o estudo, ele é subjetivo. Eu posso ter um entendimento do fisco que ele vai questionar a gente. E nesse ponto é muito importante, porque não é simplesmente eu falar, olha, usei o método TNMM. O fiscal vai olhar para sua cara e vai falar, tá, por quê? Se eu poderia usar o método PIC aqui, que ele é mais simples, a informação é mais fácil de coletar. Não, porque eu achei que era o correto. Seu estudo vai ser descaracterizado na hora. A gente tem questões muito preocupantes em relação a multas, porque agora a gente tem multa não só por não entrega, que não existia exatamente. A gente sabia que tinha no passado, mas era muito mais simples você pegar e efetuar o estudo quando você estivesse num momento de autuação. Agora, você tem multa para não entrega, você tem multa para incorreção no seu estudo, tem multa para tudo, né? Então é muito perigoso você tomar qualquer tipo de decisão sem um alinhamento bem definido. É o conceito que não foi bem claro, não foi bem transparente na nossa legislação, que é o the best method, né? A gente tem um the best method entre aspas, né? O fisco, o que a gente conseguiu no último seminário, eu e o Caio participamos aí, que um membro do fisco, o que a gente conseguiu de exato foi que o fisco vai contratar uma base de dados para fazer comparáveis. Isso foi a informação máxima que a gente conseguiu. Então, ele vai usar uma base de dados internacional também. É o primeiro alinhamento que nós temos com o fisco. Então, eles vão contratar uma base de dados internacional. Ponto. Do resto, não conseguimos mais nada. Ele fala assim, olha, esse é o caminho. Nada. Não conseguimos mais nada objetivo. Bom, gente, vamos lá. Tá? Tocando justamente nesse ponto que a gente estava acabando de falar. Tá? Quando a gente olha a legislação, tá? A legislação ela devolve para a gente um entendimento. E quanto mais você olhar para ela, mais esse entendimento pode ou não mudar, para o bem ou para o mal. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala hoje em dia, e esses métodos, eu volto a dizer para vocês, eles valem para importação e valem para exportação. É o mesmo método. Tá? Eu vou ter aqui no Brasil um PIC, que é o famoso CUP lá fora, tá? No qual eu vou comparar preços. Cuidado, tá? Cuidado. Legislação antiga, quando nós falávamos de PIC, eu comprei, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu consigo um PIC que vem da Dinamarca. Opa, vale. É preço como é que fala? É entre terceiros. Tá? Cuidado, as regras da OCDE, elas falam em mercado, como é que fala? Em mercado. Tá? Portanto,
se nós estamos falando que nós compramos ou vendemos para os Estados Unidos, o PIC tem que vir dos Estados Unidos. Se vier de outro país, eu tenho que fazer os tais dos ajustes, para que a característica do negócio dos Estados Unidos reflita nas características do negócio desse outro país. E é aí que mora o maior dos problemas. Tá? É uma conta que não é simples, é uma conta que envolve vários fatores, os quais nós não estamos acostumados. Então, portanto, PIC para a gente agora, tá? Comecem a pensar em PIC como sendo operações independentes de um mesmo mercado. Tá? Ó, nós temos um PRL. Este PRL também tem na legislação, na OCDE, tá certo? Só que, em vez do PRL antigo que nós tínhamos com margens, eu vou olhar para para mediana e para os quartis de operação. É outro PRL, não é aquele PRL daquela conta que a gente fazia. Tá? Aí nós temos os métodos, o MCL, que é o custo mais lucro, e o MLT, que é a margem líquida da transação, e a divisão do lucro. Só lembrando, eu começo no PIC, se eu descaracterizar o PIC, eu vou para o PRL, descaracterizando o PRL, eu vou para o MCL, vou para o MLT, descaracterizando o MCL, e descaracterizando o MLT, eu vou para o MDL. Eu não posso simplesmente falar que, mas a minha matriz lá fora usa o TNMM, então eu vou usar 5% aqui. Pode até ser que você realmente vá usar o TNMM. Não podemos descartar isso. Só que primeiro eu tenho que fazer o estudo para saber se eu não consigo usar o PIC, não consigo usar o PRL e não consigo usar o MCL. Eu tenho esta sequência a seguir. O estudo no Brasil, ele é obrigatório. Eu não posso simplesmente adotar o estudo do exterior porque eu quero. O Caio, tá? O Alessandro colocou aqui um ponto, já aproveitando esse slide, ele pediu para a gente falar um pouco sobre as empresas de Cost Plus, né? Aqui na IRCO, por exemplo, a gente tem bastante clientes que eles basicamente emitem uma nota no final do mês para cobertura de custos da operação aqui no Brasil. Operação de suporte, representação, coisas mais simples. Né? A legislação ela traz para a gente algumas possibilidades em relação a serviços de baixo valor agregado, algumas informações a respeito do próprio Cost Plus, que é o que a gente tá seguindo aqui em muitos dos nossos clientes. A gente precisa se atentar também aos limites que a legislação traz para a gente do que as empresas precisam ou não prestar de informação. São aqueles limites de até 15 milhões, até 500 milhões e acima de 500 milhões. São pontos bastante importantes, mas, assim, basicamente, o que a gente vem fazendo para esses nossos clientes de Cost Plus, né? Eles tinham uma margem que era dada pela legislação anterior. Para não ter nenhum problema com ajustes, a gente indicava para que eles fizessem o Cost Plus 15, né, que era o da nossa legislação anterior, e a gente vem indicando agora também nesse mesmo sentido. A gente consegue descaracterizar PIC, consegue descaracterizar PRL e consegue chegar ali no Cost Plus, só que um Cost Plus muito diferente do que era esse do passado, onde a gente falava de 15% margem estanque. Né? A gente hoje faz um estudo também considerando as bases de dados, os intervalos interquartis dessas operações, o quanto as empresas no exterior elas praticam em operações similares. Né? Então, muitas vezes é muito mais fácil da gente conseguir a informação, porque a gente entra num hall de empresas, né? O Mário comentou em algum momento aí, quando a gente está fazendo os filtros das empresas, né? A gente chega lá, uma base inicial com 30 milhões de empresas.
Quando a gente faz o delineamento da operação e a especificação funcional, que trazem para a gente informações relevantes sobre a operação da empresa, como receita total, quantidade de funcionários, se a empresa tem importação, exportação, mútuo, qual é a região que essa empresa está localizada. Todas essas informações que a gente coleta no momento do delineamento da operação e da especificação funcional da transação, a gente traz para essa base de dados e coleta essas informações. Quando a gente faz esses filtros, a gente vai cair aí para 15 empresas, 10 empresas, quiçá se a gente conseguir alguma empresa, porque existe essa possibilidade também dependendo do tipo de operação. Essa em específico que a gente está comentando aqui do Cost Plus, a gente consegue uma abrangência bem grande, porque a gente vai estar falando, por exemplo, reembolso de despesas. A gente vai estar falando de reembolso de despesas de uma empresa, de um escritório de advocacia. A gente consegue uma pancada de informações de empresas de advocacia, né? De escritórios lá fora, próximo aqui na América do Sul. Dificilmente a gente, pelos estudos que a gente já vem fazendo aí, Brasil, a gente não consegue informação nenhuma. Essa informação ela não é palpável aqui. Quando a gente vai um pouco para o mercado da América do Sul, às vezes a gente consegue algumas informações da Colômbia, do Chile, do México, mas ainda assim não vem informação suficiente para a gente. E o Fisco ele traz para a gente um mínimo de 5 empresas comparáveis para que a gente considere no nosso estudo. Então é bem complexo a gente chegar e falar, olha, vamos trabalhar com a região X ou Y. A gente normalmente tem que abranger um espaço um pouco maior e demonstrar, como o Caio comentou aí, nos ajustes, né? A gente tem os ajustes de risco país, por exemplo, que a gente precisa demonstrar exatamente os países que a gente está avaliando, por que a gente está avaliando e fazendo a reestruturação através do risco país. Então, são muitos detalhes aí também para a gente tomar conta, tomar cuidado também. E não sei se isso respondeu sua dúvida aí, Ale, mas basicamente é isso, né? A gente colocar em uma perspectiva do cost plus que a gente praticava antes para o cost plus que a gente pratica hoje, né? A gente tem uma figura diferente. Em muitos casos, esse cost plus 15 ele vai ser muito menor, de fato, mesmo a gente considerando o estudo do exterior. A gente tem casos aqui que o exterior pede para a gente, olha, eu quero que você considere o nosso estudo, e a gente, obviamente, coloca as nossas limitações de escopo, os riscos envolvidos, mas a gente aplica pelo menos o risco país, né? O estudo do risco país para que reflita efetivamente, né? A gente não pode simplesmente considerar 5% que é a sua transação global. A gente vai precisar fazer esse 5% mais o estudo do risco país, que vai mudar provavelmente esse range que você tem aí. Bom, gente, continuando aqui, tá? Indo no embalo aí do que o João e o Mário falaram, tá? A hora que eu olho a tela de pesquisa dos principais das principais fontes de dados que nós temos, tá? Nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer a pesquisa, tá? Como o João comentou, Brasil, Mercosul, nós não temos tradição de termos dados disponíveis das empresas. A grande maioria das empresas, elas são empresas de capital fechado. Nós temos muito poucas empresas de capital aberto na região, tá? Empresas que não têm a necessidade de publicar balanços, empresas que não têm o costume de ter a classificação de risco, tá? E isso é um termo que vocês vão lembrar muito quando a gente estiver fazendo os trabalhos de transfer pricing a partir de hoje. Classificação de risco, Moody's e Standard & Poor's, tá? Por quê? As informações que são necessárias para fazer os estudos de TP,
eles vão estar dentro destas empresas, das empresas de classificação de risco. Tá? Então, a gente tem que ter uma tranquilidade, a gente tem que ter uma certeza na hora de fazer os estudos, de fazer a pesquisa das empresas, porque vai aparecer uma coisa mais ou menos assim para a gente. Ah, você quer incluir subsidiária, você quer incluir qual país, qual código de consolidação, você vai ter que entender como é que o sistema da Moody's ou da Standard & Poor's ou qualquer outro sistema funciona. São muitas variáveis. Então, é um trabalho que você tem que fazer com calma. É um trabalho que vai te trazer um monte de empresas. Porque você vai abrir lá, Brasil, não tem. Mercosul, não tem. América do Sul, começa a aparecer alguma coisa. América Latina, aparece mais alguma coisa. Américas, opa, incluiu aí Estados Unidos e Canadá, vai aparecer um monte de coisa. Vou colocar a Europa, vou colocar Ásia, vai aparecer um monte de coisa. Mas aí você vai fazer o seu trabalho de formiguinha, o seu trabalho de pesquisador, o seu trabalho de consultor e vai olhar, opa, a empresa tal, ela é só um escritório de representação, não tem por que estar aqui. A empresa Y, essa empresa aqui, ela é muito maior do que a empresa que eu estou fazendo, ou ela é muito menor. Então, você vai uma por uma. Você vai ter que olhar se a empresa existe ainda. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso do modo tradicional. Você vai fazer isso olhando o site da empresa. Você vai descobrir que a empresa que está lá não tem nem site. Tá? E aí, você vai arriscar colocar uma empresa que nem site tem? Então, este trabalho, você vai ter que trabalhar muito em cima de pesquisa, de base de conhecimento. E para isso, é uma coisa que eu falo para vocês por experiência própria. Não adianta querer fazer rápido. Aproveitando, né, Caio, a experiência que nós tivemos com o cliente de consultoria externa, já tem o estudo pronto lá fora. Então, aqui eu estou tranquilo, já vou pegar e aplicar. Você vê que não é tão simples assim. Não é. O que a empresa fez lá fora, tem que ver primeiro a época que foi feito. E para que necessidade foi feito? Foi para atender a necessidade da empresa lá fora. A gente precisa fazer algo para atender a necessidade da empresa brasileira. Não que vamos descartar tudo que foi feito lá fora. Não é isso. Mas muitas vezes pode acontecer de ter que descartar e fazer um estudo completo aqui no Brasil. Ou aproveitar uma parte apenas daquilo que foi feito lá fora. Ou o trabalho de analisar aquilo que foi fora, que está sendo feito lá fora, fica mais caro do que eu começar o trabalho aqui dentro do zero. Sim. Devido ao número do detalhe. Então, o caminho mais fácil não é o mais aplicável. E não desprezem a legislação brasileira. Tem muitas empresas internacionais que estão desprezando a legislação brasileira. Eu já faço aqui, não estou nem aí para a legislação brasileira. Por favor, não façam isso. Vocês vão se arrepender. O que vocês têm que ter em mente, tá, é identificar aquilo que nós não vamos usar. Identificar aquilo que só está na base para fazer volume. Tá? E agora, volume não quer dizer qualidade. Tá? Volume não quer dizer que o seu estudo é bom. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Identificar a empresa. Tá? A gente tem que identificar as empresas que foram identificadas como comparáveis, se elas realmente são comparáveis. Tá? Pesquisa na internet das empresas, site, propaganda, material promocional, etc. Tá? Separe somente aquelas empresas que sejam realmente comparáveis e exclua aquelas que não fazem sentido. Revise suas pesquisas e conclusões. Tá? Guarde todo o material de pesquisa. Todo. Tudo que você achou, você vai ter que guardar. Tá? O que você selecionou e, principalmente, o que você
não selecionou, tá? Com todo cuidado, porque você, em caso de fiscalização, vai ter que justificar por que você não selecionou tal empresa. Há muitos anos atrás, nós estávamos fazendo um trabalho, tá, para uma empresa aqui no Brasil, tá? E essa empresa, ela jurou para a gente de pé junto que um fornecedor, que um cliente deles, num determinado país aqui da América Latina, o cara não era vinculado. O cara não tinha exclusividade. O cara, eles vendiam para aquele cara, e aquele cara era o único cara naquele país que tinha condições de comprar o material deles. Tá? Pois muito bem, consideramos o cara como não vinculado. Informação do cliente. Foram fiscalizados. O fiscal perguntou: por que tal cara não é vinculado? Por que tal cara em tal país não é vinculado? Porque esse cara ele não tem. Nós não temos nenhuma exclusividade com eles, nós não temos nada com eles, nós não fazemos nada com ele, né? É tipo assim, é só um cliente. Tá, gente, e não é esse cliente aqui, tá? Só peguei essa foto porque eu achei que tá escrito exclusivo. Como é que estava no site do cliente lá no país? Estava escrito assim, ó, distribuidor exclusivo. Estava lá, na porta do cliente, em letras garrafais, distribuidor exclusivo da empresa X. Uma simples pesquisa na internet. Uma coisa que qualquer um pode fazer. Qualquer um consegue fazer. Essa pesquisa na internet vai ser muito importante para o nosso trabalho. Por quê? O cliente falou que o Zé lá não é vinculado. Na hora que você abre lá, você entra lá no Zé, está lá o Zé falando que ele é distribuidor exclusivo, que ele é fornecedor exclusivo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Era um cuidado que a gente normalmente não tinha. A gente simplesmente pegava as informações da empresa e ia embora. Então, agora, a gente tem que fazer essa pesquisa. Pesquisa, agora, para a gente, é o nosso trabalho. Nós vamos fazer agora, realmente, consultoria. Tá? E lembrem-se, guardem sempre as pesquisas, principalmente do que vocês descartaram e por que vocês descartaram. Eu estava conversando com o João e com o Mário ontem. Nós acreditamos que as fiscalizações de transfer pricing elas vão começar a surgir em 2028, 2029. Tá? Então, vocês imaginem, daqui a 4 anos, 5 anos, se vocês vão lembrar por que descartou tal empresa. Se não tiver escrito, vai ser difícil. Tá? E justamente... Um ponto bacana aí também, Caio, é distinguir, né, duas coisas. O que é o local file que a gente precisa entregar e o que é o material suporte do local file. Exatamente. O local file, ele quer informações objetivas. Olha, utilizei o método X, descaracterizei os métodos XYZ e considerei essas empresas no rol de benchmark. Ok, mas e todo outro estudo? Né? O porquê você descaracterizou, de onde veio, qual que é a fonte, que isso é muito importante. Ela vai estar nesses dados suplementares que você vai ter. Então, é bem importante você ter isso em mente para que, como o Caio comentou, lá na fiscalização, lá na frente, você não sofra com essas informações. Exatamente. A gente não consegue ainda ver o futuro. A gente sabe como é que a fiscalização atua hoje, lei antiga. Tá? O futuro está em movimento. A gente não sabe ainda como é que eles vão
atuar nas fiscalizações, o que eles vão pedir, como é que eles vão fazer, tá? Como o Mário comentou, nesse último bate-papo que nós tivemos com a Receita Federal, o que eles disseram foi, olha, nós temos uma base de dados interna na Receita Federal, tá? Eu vou chamar de projeto SPED, tá? E lá dentro eles têm todos os dados de todas as empresas, tá? Só que o Daniel, que é o responsável por essa parte de TP, ele deixou bem claro, nós, da Receita Federal, não podemos usar isto para o benchmark. Eles até podem, né, Caio? Oi? Então, eles até podem também, desde que forneçam a informação para os contribuintes. E isso não vai acontecer porque é uma informação sigilosa. O que ele falou a gente pode usar essa informação para direcionar as nossas ações. Mas isso eles já fazem. Tá? Hoje eles já fazem. Agora, eles não podem falar que a empresa do João tem uma lucratividade de 10 em comparação com a minha, porque essa informação é sigilosa. Tá? Então, o que acontece? Eles já falaram, nós vamos usar bancos de dados internacionais. Tá? Segundo informações que nós temos de empresas que prestam esse tipo de serviço, eles vão usar o Bureau Van Dijk, tá? Que é, hoje, uma das maiores bases de dados de informações de empresas. Tá? Por quê? E aí eu vou entrar num detalhezinho aqui, tá? Que é muito importante a gente saber. Tá? A legislação, ela fala em bases de dados públicas e auditáveis. Tá? A tradução da OCDE para o português, da português brasileiro, esse público, para nós brasileiros, dá a entender uma base de dados gratuita, uma base de dados free, tá? Que não é o conceito dos países integrantes da OCDE. Base de dados pública é aquela base de dados que eu, você, qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento, independente de ser paga ou não. E auditável, eu tenho que ter as informações ali que eu possa auditar. E esse é o ponto da Receita Federal. Se você está mostrando a empresa da Polônia, da Suécia, dos Estados Unidos, eu preciso ter os dados disponíveis para auditar esta empresa, para saber que aquele número ali, naquela data que você fez a pesquisa, eram aqueles números. E isso, felizmente ou infelizmente, nós temos muito poucas bases de dados que fornecem essa informação de uma forma confiável. E são todas externas. Tá? Então, o que acontece? Como é que eu provo que naquela data que eu fiz a pesquisa, a empresa X que eu usei como base de comparação tinha aqueles dados? Eu vou ter que dar um print screen da tela e colar isso em algum lugar e anexar no documento. Não existe outro método. Eu não consigo saber se amanhã depois, né, como a gente faz aqui no Brasil, a empresa vai lá e retifica a informação deles. Opa! Mas, Caio, você falou que a lucratividade da empresa X era 5%, agora está em 7,5%, deslocou todo o interquartil. Opa! Mas na data que eu fiz a pesquisa, está aqui, ó, está aqui a tela. Está mostrando aqui. Então, essa parte é a parte mais importante que a gente tem. A gente vai ter que começar a se preocupar com isso daqui, como o João falou. Relatório local, tá? O famoso local file. Eu vou ter que me preocupar com o relatório global, o master file. Se a empresa consolidar aqui no Brasil, então, piorou, porque a responsabilidade é do Brasil. Eu tenho que ter o country by country, o relatório país a país, para poder demonstrar aonde está sendo feito o lucro, por que está sendo feito o lucro. E nessas, a gente vai estar entregando o ouro, né? Não para o bandido, mas para o mocinho, vamos dizer assim, né?
para a polícia, que é a Receita Federal. Nós vamos estar mostrando tudo aquilo que a empresa faz. E, portanto, eu tenho que ter todo o cuidado de deixar isso muito bem documentado. Um relatório, um local file bem feito, gira aí em torno, o João pode falar mais, o Mário pode falar mais, um local file bem feito é coisa de 180, 200 páginas. Mais umas 180, 200 páginas de documentação suporte. Tá? Não é coisa que vocês vão conseguir fazer da noite para o dia. Ontem, nós fomos procurados para fazer um trabalho que não é TP, tá? Mas que a pessoa falou assim para a gente, eu preciso disso pronto para o dia 12, o mais tardar por dia 15. Falei, tá, a gente demora 20 dias para fazer esse trabalho. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que você vai conseguir fazer da noite para o dia. Não é um trabalho que vai ser feito às pressas. Não é um trabalho que você vai tirar da cartola. Então, todo cuidado nesse trabalho é pouco. Quando eu falei do desdém do pessoal lá fora, o Caio participou comigo, foi um caso verídico e triste até, nessa questão. Desprezou a legislação local e o consultor de uma Big Four aí, de um Service Desk internacional, deu a seguinte orientação para o cliente. Olha, fizemos aqui, e se o fiscal chegar aí, você pode apresentar o nosso trabalho e dar risada na cara dele. Simples isso. Colocou isso no e-mail. Um desdém total. Eu falei para o cliente, olha, eu não faria isso, né? Pelo contrário, né, cara? Eu até falei, eu gostaria muito que você fizesse isso e depois me contasse o resultado dessa história. Você dá risada. A gente brincou, falou assim, eu vou até te visitar na cadeia para você me contar isso direitinho. Então, porque um desdém total da legislação brasileira, porque se colocou na posição de que fazemos aqui, já temos experiências e fazemos o melhor. E não é assim, né? O Brasil tem sua legislação, tem sua demanda e tem suas necessidades. E o fisco brasileiro não abre mão disso. Exatamente. Gente, a nossa apresentação acabou por aqui. Sei que já estamos em cima do laço, mas agora a gente deixa aberto aí para perguntas, para quem a gente puder responder para vocês, se quiserem tirar dúvidas, né? Como diria o Mário, né? Dúvidas, lamentações, choros, enfim, fiquem à vontade aí para perguntar, para... Não, a gente infelizmente, virtualmente, não podemos dar um abraço, mas estamos juntos. Sim, mas a gente pode indicar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, coisas do tipo, tá? Fiquem à vontade. É o que você falou aqui, não tem solução, infelizmente, ou felizmente, não tem solução simples. Sim. A legislação agora demanda de estudo, então não tem mais fórmula Excel, não tem como eu aprender isso em 2 horas, não tem como eu fazer isso em 5 dias. Eu preciso do estudo para amanhã, ou para a semana que vem, ou para o fim do mês para auditoria. Lamento, não conseguimos integrar, por mais que nós queiramos. Então, não importa o valor que você pague, a gente demanda de tempo e demanda de atenção. E para entregar uma coisa de qualidade, né? Não é só essa questão de qualidade, né, Mário? É a nossa preocupação com nossa responsabilidade, né? A legislação ela traz também a responsabilidade conjunta para os consultores. Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou assinando por você. Se vocês sofrerem um questionamento, não serão só vocês. A gente também vai sofrer esse questionamento. Isso é muito importante de ter em mente, porque no momento de uma fiscalização, a gente tem que estar junto. Não dá para vocês suportarem sozinhos, óbvio, a não ser que vocês tenham feito, e aí toda a informação vai estar com vocês. A pergunta aqui que fez, né? Eu não sei quem que fez a pergunta, tá? As empresas terão condições de atender a legislação com sua estrutura interna ou é melhor contratar uma consultoria, tá? Eu vou dizer assim, tá? Eu acho extremamente difícil que uma empresa tenha condições de atender internamente. A não ser dependendo do tamanho do grupo, né, Caio? Sim, porque sim.
o que a gente está comentando bastante aqui é a respeito dessas bases de dados. Vamos colocar aí num cenário bem hipotético, tá? Sua empresa tem poucas operações, é pequena, uma consultoria vai te cobrar cerca de 30 a 50 mil reais por uma consultoria, tá? Isso ano. E se você for contratar uma base de dados para prestar o estudo, o mínimo que você vai conseguir são 100 mil reais. Então, é o momento onde você coloca na ponta do lápis. Bom, eu vou assumir todo o risco desse estudo, que é complexo, mais a contratação de uma base de dados pública para que eu consiga entregar um relatório para o fisco. Será que faz sentido? Então, assim, aí a gente devolve para vocês. É vocês quem tem que decidir se faz sentido para a operação de vocês assumir o risco e os custos de uma operação dessa. Lembrando que a base é uma pequena parte do trabalho. Você tem a base, Exato. não é ter o trabalho. Você tem um cliente Fora, que chegou, eu vou comprar a fora base. horas de trabalho. Não resolvi. Não resolveu. É uma situação complexa, tá? Porque, assim, hoje em dia, tá? Como o João estava falando, as empresas que fazem o cálculo, que fazem o estudo, né? Elas são responsabilizadas solidariamente pelo estudo. Tá? Então, é mais um ponto aí de ter um trabalho bem feito. Tá? Custo, sem comentários. Tá? Isso que o João falou de 100 mil reais, tá? É o começo da história. É o começo. Se você falar que você está fazendo exclusivamente para bens. Tá? Se você tiver royalties, commodity, são bases de dados diferentes. Você vai pagar mais um tanto disso para fazer o trabalho. Tá? Nas nossas pesquisas de qual base usar, a menor que nós chegamos foi 20 mil dólares por ano, tá? Até 225 mil euros para fazer as consultas. Tá? Então, isso, no caso de uma empresa única, ainda ok que eles não vão fazer muitas pesquisas, né? Mas nós, como consultores, a gente consultou, inclusive eles limitam a pesquisa através do método TNMM, que é normalmente o mais utilizado por todo mundo. Né? Normalmente eles colocam, você vai ter acesso a 20 consultas, por exemplo, 20 benchmarks através do TNMM, porque eles sabem que é, no final das contas, onde as coisas vão parar, né? Então eles ganham dinheiro aí. Tá? Agora, tem Rafaela. Eu não sei porque eu não consigo ver os nomes aqui, mas, gente, enfim, essa questão que você coloca sobre as ienes, não acho que isso vai acontecer, de não saírem novas, tanto que já saíram, e em um dos fóruns aí que houve com a Receita, eles comentaram que temas exclusivos como commodities, serviços e outros teriam instruções normativas específicas. Então, a gente está esperando por novas instruções normativas. Isso que o Daniel comentou realmente já não aconteceu, porque já saiu uma instrução normativa recente. Para commodity, exatamente. O que acontece, gente, é assim, guideline da OCDE, ele se nós formos fazer uma comparação, guideline da OCDE, ele é uma bússola. Ele vai te indicar o norte. Tá? Agora, para chegar no norte, se tem pântano no meio do caminho, se tem mar, se tem montanha, se tem vale, se tem rio, não dá para saber. Ele só te indica o norte. Acho que até um comparativo bacana é a gente fazer o seguinte, olha, pega o guideline, desenvolve o trabalho com todas as diretrizes do guideline, agora pega a instrução normativa e aplica todos os pormenores da instrução normativa em cima do que você preparou. Essa é a visão mais correta. Eu não iria nem tão longe. O exercício que eu faria é o seguinte: pega a lei, a 2161, né? Pega a lei e pega as duas instruções normativas que nós temos. Já tem diferença. Já tem pontinhos ali
que você tem que tomar cuidado, porque a instrução normativa, ela explica de uma outra forma. E o que acontece? Nós somos um país notadamente, como é que fala? Documental. Nós precisamos ter aquilo ali documentado. Tá? E a Receita Federal, imagina assim, do tipo, cada fiscal que tem uma cabeça diferente. Ele pode assumir uma coisa diferente. E isso é um problema para a Receita Federal. Então, eu, assim como o João, acredito que teremos instruções normativas específicas, tá? Muito mais para limitar a atuação da fiscalização, para padronizar a atualização da fiscalização, tá? Do que realmente para explicar o que é guideline OCDE. Tá? Eu acho que é a normatização do que a fiscalização tem que fazer, do que a fiscalização tem que seguir. Tá? Porque, senão, a gente vai ter aí algumas decisões um tanto quanto opostas para os mesmos contribuintes, e isso vai ser levado para a jurisprudência. Esse foi um ponto bom também, Caio, que a gente tinha discutido ontem também no nosso bate-papo, né? Como muita coisa é nova, né? Inclusive para o fisco não está preparado para chegar hoje e fazer uma fiscalização correta. O que a gente está vendo? Provavelmente, nesse meio do caminho, o Caio comentou aí que provavelmente as fiscalizações acontecerão lá em meados de 2029, né, 2028, por ali. Por que a gente pensa nesse período? Primeiro, adequação do fisco com a própria norma. Embora a diretoria da OCDE estivesse aqui desde 2018 com a gente, desenvolvendo o trabalho, muito foi pensado na documentação necessária, mas pouco foi pensado na fiscalização. Então, tem esse primeiro passo. Segundo, eles precisam entender como que essas bases de dados que a gente já tem ou que a gente vai precisar vão trocar informações com o trabalho. E eles não podem simplesmente do dia para a noite olhar para a gente e falar: olha, desconsidero tudo que você fez por este e este motivo. Por quê? Digamos que no nosso caso aqui, a gente tem contratada como uma das nossas bases a Royalty Range. Né? O Caio comenta bastante sobre a Moody's. Essas são bases de dados que têm muita informação, mas não tem toda a informação necessária. Então, corriqueiramente, a gente vai precisar acessar bases de dados como Thomson Reuters, como Bloomberg e outras espalhadas para pontos específicos. Né? Então, a gente tem um caso aqui muito específico de um contrato de empréstimo. É um contrato de empréstimo global, precisamos trabalhar exatamente. Como que o fiscal vai lidar com essa informação numa fiscalização? Ele não vai poder chegar para a gente e falar: olha, eu não aceito os dados que você trouxe nessa sua base de dados. Mas não aceita por quê? Isso não está na instrução normativa, isso não está na lei. Né? Então, essas primeiras fiscalizações, que eu nem diria como uma fiscalização, e sim como um ponto de partida, o fiscal vai sentar com os contribuintes, vai discutir as operações, vai entender como funciona, vai meio que direcionar. A partir daí vão surgir as perguntas e respostas que a gente ainda não tem, né? Outras instruções normativas para corrigir algum lapso aí que a gente tenha na atual, que é a 2161. Então, tem muitos pontos que vão mudar, que vão trazer mais informações, não necessariamente através de uma instrução normativa, mas a gente pode ter aí alguma portaria, algo que saia para que balize um pouco as coisas para a gente, fora as soluções de consulta que vão aparecer e as famosas APIs que a gente ainda não sabe como é que vão se dar também, né? Mas que é uma possibilidade também da nova legislação, a gente discutir previamente com o fisco e saber se a gente está adequado com a operação ou não. Até porque... Só complementando aí. Até porque as APIs,
tá? É uma coisa que daria para a gente discutir e falar aqui 3 horas a respeito de APA, tá? Que é uma coisa que nós não temos o costume, tá? O que nós temos mais próximos é Recoff SPED, e todo mundo sabe como é que funciona o Recoff SPED. Porque se fosse fácil, todo mundo tinha. Mas são 100 e poucas empresas que têm. Então, assim, é complicado a história. Sim. Alô, estão me ouvindo? Opa, sim. A questão da fiscalização, complementando aí com o João, nós tínhamos no passado, quando tinha um início de fiscalização, o fisco, quando chegava na empresa, ele pegava o estudo de preço de transferência, ali, o cálculo de preço de transferência da empresa, e ele fazia um cálculo em paralelo, para poder confrontar o resultado, se era o mesmo ou tinha algum tipo de divergência. Com essa nova legislação, eu acredito que seria muito mais complexo para o fisco descaracterizar o estudo já feito pela companhia. Como a gente comentou, tem várias bases de dados no mercado. A base de dados que eu uso, a base de dados que o Caio está usando, a base de dados que o João está usando, se a gente for fazer o estudo da mesma empresa, podemos chegar em resultados diferentes. Esse resultado não quer dizer que está errado. Da mesma forma que nós chegamos a resultados diferentes, se o fisco for fiscalizar a empresa em questão e for descaracterizar o estudo feito pela empresa, ela tem 2 opções. Ou ela faz um estudo e compara com o estudo da empresa e justifica o porquê da diferença, ou descaracteriza aquilo que a empresa fez diretamente. Como isso vai ser feito, de que forma vai ser feito, nós não sabemos. Nem o fisco sabe em si como fazer esse tipo de fiscalização e tratar essas diferenças. Que vai haver diferenças, como a gente falou, o estudo é subjetivo, ele é complexo, e dependendo da complexidade da empresa, vai ter resultados, eu diria, muito discrepantes. Muito discrepantes. Agora, eu entendo que, por outro lado, se a empresa não tem o estudo pronto, o fisco fica muito mais rápido de aplicar uma penalidade. Porque discutimos, né, João? Você se lembra? Eu, você e o Caio. A gente falou, a empresa não tem o estudo. Eu, fiscalizei uma empresa de sapato, como o Caio comentou. Eu já tenho meu estudo pronto. Aí eu vou fiscalizar o quê? Opa, eu vou fiscalizar durante esse ano somente empresa de sapato. Essa empresa tem estudo? Não tem. Olha, empresa, eu tenho minha aqui. Você não tem? Eu aceito o meu. Como você se defende? Eu não tenho nada e o fisco já tem um pronto. Você não tem argumento nenhum para recusar aquilo. Seja que você fale que a sua margem é 5 e o fisco apresentou um estudo de 10, fica muito mais complicado você se defender. Sim, sim. O fato aí, Mário, é que, novamente, né, a gente, óbvio, tem o tempo para desenvolver o trabalho, o fiscal vai chegar, ele vai colocar o dele à prova, né, e vai pedir o seu, obviamente. Você vai ter 2 opções: correr atrás de desenvolver o trabalho em 1 mês, que é o prazo máximo que ele vai te dar, aceitar a autuação que ele vai te dar. Na verdade, são essas 2 opções, né? Ou você aceita ou você faz o seu. E ainda assim, fazendo o seu, pode ser que você chegue num número que não é o que ele chegou. E aí vão começar as discussões. Ok, você chegou com base em quais informações? E aí é muito importante as bases de dados. Qual base de dados foi utilizada? Né? A fonte de dados ela vai precisar estar ali disponível, porque ele vai cruzar o que ele trouxe com o que você fez. Então, de suma importância que você tenha os dados. E lembrando, aí você começa a ressuscitar aquilo que tem no CTN. Quando você não informou, você assinou que você está omitindo informação. Isso está previsto no Código Tributário Nacional. E se você informou qualquer coisa, a informação é idônea, está previsto no Código Tributário Nacional. Eu acho que é uma coisa que poucos fiscais aplicam, se atentam ou vão por esse lado, mas agora com a documentação fica evidente, você não entregou uma documentação. Você estava lá disposto, você tem vários tipos de multa que vai ser aplicada, e você omitiu a informação ou colocou a informação idônea. Qual caminho você vai tomar? Sua defesa já começa no caminho errado, né? Mas sabe uma coisa que eu vejo também como possibilidades aí?
O fiscal, às vezes, eu entendo essa questão, eu já tenho um estudo de uma empresa parecida, mas se você não entregou nada, o fiscal já tem dinheiro na mão dele. Sim, fato. Porque ele já tem multa pela não entrega da obrigação, e é uma das mais altas, né? Então, só por você já não entregar, ele já vai. Talvez ele nem corra atrás de preparar um estudo. Ele só te autua pela não entrega. Verdade. Pessoal, será que tem mais alguém com alguma dúvida para a gente poder estar encerrando? Tem? Eu acho que Não? não. Acho que do que questionaram aqui, a gente respondeu tudo. Se tiver mais alguma dúvida aí, pessoal, fiquem à vontade. Acho que a gente precisa encerrar aqui, mas talvez dê para responder mais alguma coisinha, né, Edmundo? Não, perfeito, perfeito. Não, eu estou vendo que o pessoal também já está... Sim. Mas também, quem tiver dúvida, pode encaminhar para Sem dúvida. Isso. a gente. Então, tá bom, pessoal. Eu agradeço muito aí a participação de vocês, em nome da Abrapsa, os palestrantes também, a dedicação que vocês tiveram, tá bom? E boa semana para todos. Um abraço. Abraço, mais, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.